são sistemas dinâmicos, né? Mas eu vou apresentar para vocês alguns sistemas que julgamos ser sistemas simples, tudo bem? Tá? Então, é aqueles sistemas cujas forças estão no mesmo sentido, sentidos opostos, perpendiculares entre si, ou uma força que está sobre um bloco, por exemplo, com um certo ângulo de inclinação. Tá? Aí a ideia é calcular a força resultante desses sistemas através da análise de forças, do conjunto de forças que está atuando sobre o sistema de blocos, né? Ou sobre o bloco. Tudo bem? Vou apresentar aqui para vocês o primeiro sistema. Forças que estão no mesmo sentido. Certo? Então vamos pensar aqui em um bloco. Certo? E sobre o bloco você tem uma força F1 e uma força F2. Estão no mesmo sentido. Tudo bem? Quando você tem esse conjunto de forças dessa forma sobre um bloco de massa M, por exemplo, massa M, como é que você calcula a força resultante desse sistema? Você basicamente irá somar as forças, certo? Quando as forças estão no mesmo sentido sobre o bloco, né, você basicamente soma as forças para encontrar a força resultante do sistema, certo? Só que eu quero logo recordar a vocês, força resultante é massa vezes aceleração, certo? Força resultante é massa vezes aceleração. Só lembrando que eu posso ter uma aceleração negativa, né? A massa, como ela é sempre positiva, a aceleração eu posso ter valores negativos, então eu posso ter também força resultante negativa, certo? Então é por isso que a gente tem que trabalhar com um vetorzinho chamado velocidade. Em aulas anteriores, que eu trabalhei com outras turmas, eu trabalhei com o vetor resultante, né? Resultante de movimento, mas com vocês eu vou trabalhar com o vetor velocidade, certo? Porque a direção do vetor velocidade vai me dar o quê? Informações sobre a força resultante, se ela vai ser positiva ou negativa, certo? Então, por exemplo, eu posso ter forças atuando sobre o bloco e o bloco possa estar nessa direção aqui, com essa velocidade, certo? Ou seja, está indo para lá. Quando eu identifico dessa forma, a força resultante ela vai ser positiva, certo? Por quê? Como é que a gente faz? Força resultante, nesse caso, vai ser como? Vai ser F1 mais F2. Tudo bem? F1 mais F2, certo? Por que é positivo, pessoal? Porque está na mesma direção da velocidade. É somente por causa disso. Mas tem situações em que a velocidade está no sentido contrário. Por exemplo, eu posso pensar que a velocidade do corpo está desse outro lado aqui, ó. Vou tirar aqui. Está desse outro lado, certo? Então o que a gente faz? As forças estão em sentido oposto à velocidade, então aqui elas vão ser menos, certo? Então tudo depende da direção da velocidade. A direção da velocidade vai
determinar se as forças vão ser negativas, né, na tentativa de obter a força resultante, se você vai colocar o sinal de menos ou você vai colocar o sinal de mais na frente da força, certo? Isso é o mecanismo, tá? É um método para a gente obter a força resultante de maneira correta, tá? Certo? Então, vamos pensar primeiramente que a força, que a velocidade está no mesmo sentido das forças. Então aqui vai ser positivo, 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 né? Positivo, positivo. Tudo bem? Então, no caso, quando forças estão no mesmo sentido, você soma, certo? Mas as forças têm que estar na mesma direção e sentido da velocidade. Se tiver em direção oposta à da velocidade, você tem que acrescentar o sinal de menos na frente, certo? Eu vou colocar uma nota lá na frente, tá? Segunda, forças que estão em sentidos opostos. Vamos pensar nesse exemplo aqui, certo? E a velocidade do corpo está nessa direção, vou colocar de azul. A velocidade do corpo está nessa direção. Você tem uma força F1, nessa direção aqui, e uma força F2 nessa direção, certo? Como é que a gente faz agora? Veja, ambas as forças estão em sentidos opostos. Então a força resultante, que é o nosso principal objetivo, calcular a força resultante, ela vai ser o quê? A subtração entre elas, certo? Mas aí eu pergunto para vocês, vai ser F2 menos F1 ou F1 menos F2? O que vocês acham aí? Mas... Oi? Não necessariamente, tá? O que a gente aprendeu aqui? Que quando as forças estão na mesma direção e sentido, certo? A mesma direção e sentido da velocidade, ó, você soma, certo? E quando estão em sentidos opostos, em comparação à da velocidade, você subtrai, certo? Então, basicamente o que? Eu poderia muito bem subtrair uma pela outra. Vamos pensar que a força F2 é maior, certo? Aliás, a força F1 é maior, então isso seria F1 menos F2. Mas você ocultaria, né, uma informação aqui. Isso aqui está errado. Por quê? Porque F1 não está no mesmo sentido da velocidade, certo? Então, obrigatoriamente você tem que colocar o menos aqui, porque está em sentido oposto, e o mais aqui, porque está no mesmo sentido da velocidade, certo? Então, basicamente o que? Basicamente não importa se a força F2 ou a força F1 é maior ou menor, certo? É uma informação importante, mas o que importa mais aqui é saber se as forças estão na mesma direção e sentido ou se as forças estão na mesma direção em sentidos opostos, certo? Se estiver na mesma direção, no mesmo sentido, positivo. Se estiver em sentido oposto, negativo, certo? Então aqui, quem é que está em sentido oposto? F1. Quem é que está no mesmo sentido? F2. Então F2 está no mesmo sentido, então é positivo. F1 está em sentido oposto, é negativo, certo?
Por que não importa, pessoal? Porque no caso a intensidade, porque eu posso ter força resultante negativa. Se você jogar, por exemplo, um objeto no chão, na horizontal, ele vai tender a parar, né? Ou seja, a aceleração ela é negativa, certo? Vou até fazer aqui para vocês. Se você jogar um objeto no chão, o que acontece? Você jogou nessa direção, então a velocidade está nessa direção aqui, certo? Só que o objeto ele está parando devido à força de atrito, certo? Então a única força que está atuando é a força de atrito, que tem sentido oposto. Então como é que a gente calcula a força resultante nesse caso? Força resultante é o que? É positivo ou é negativo em relação ao FAT? Se está em sentido oposto, você tem que colocar o menos aqui, menos FAT. Certo? Porque, veja, o FAT, ele é o quê? Isso aqui é só um exemplo, tá? Mi vezes a normal. O Mi é sempre positivo. A normal é sempre positiva, certo? Então aqui, a força resultante é massa vezes aceleração, menos o FAT, que é Mi vezes a normal. Se você não colocar esse menos na frente, você vai ter, por exemplo, o cálculo do coeficiente de atrito, que é o Mi, negativo. E o coeficiente de atrito não admite valores negativos, certo? Então aqui eu vou ter esse menos, já que a aceleração ela é negativa, né? Uma vez que você jogou o objeto e só tem a força de atrito atuando no sentido oposto, esse objeto vai parar. Então essa velocidade está diminuindo, logo a aceleração ela é menor que zero, ela é negativa. Então se ela é negativa, ela vai entrar bem aqui, por exemplo, 30 kg menos 2 é igual a menos o Mi vezes a normal. Então esse menos cancela com esse menos, a normal pode ser de 20 newtons, aí você tem coeficiente de atrito positivo, certo? Então é muito importante você saber estabelecer o sinal a qual você vai colocar para calcular a força resultante, certo? Vamos fazer um outro exemplo. Aqui, pensar aqui que é A e aqui é B, por exemplo. Vou colocar aqui um bloco, certo? Um bloco. Agora você tem velocidade nessa direção aqui. A velocidade do bloco está assim. Agora você tem a força F1 nessa direção e F2 nessa direção, certo? Então veja, a velocidade do bloco está, no caso da minha direita para a minha esquerda. Aí você tem duas forças a considerar na mesma direção, a F2 e a F1. Então como é que seria a força resultante nesse caso? Eu posso muito bem fazer assim também. Ó. Eu tenho duas forças, F2, colocar aqui F2 e F1. Qual é o sinal que eu vou colocar aqui na frente? Vai depender da direção da velocidade. Isso aqui é o mecanismo, tá? F2 está no mesmo sentido ou em sentido oposto em relação à velocidade? Sentido oposto. Então é o que? Menos. Certo? F1 está no mesmo sentido ou em sentido oposto em relação à velocidade? Está no mesmo sentido, então é mais. Certo? Então é mais. Eu posso fazer assim aqui também? Posso. Então, se eu inverter a velocidade, eu posso colocar F1, F2. Se fosse sentido contrário, aqui eu já colocaria menos e menos, certo? Se a velocidade estivesse para lá, se estivesse assim. Por quê?
porque ambas as forças estão em sentido oposto, então você tem que colocar o menos na frente. É só isso que vocês têm que aprender para calcular a força resultante através do sistema de forças, certo? Tudo bem? Vou colocar uma nota aqui. Nota. Quando as forças estiverem no mesmo sentido do vetor velocidade, porque você soma. Vou colocar desse jeito mesmo, tá? Você soma. Soma as forças. Quando as forças estiverem no sentido oposto, você subtrai as forças. Certo? Veja, pessoal, o que eu estou trabalhando aqui é com o módulo delas, tá? F2 é o módulo da força F2. F1 é o módulo da força F1. O mais ou menos é devido ao que, pessoal? É devido ao comportamento do vetor. Como a força é uma grandeza vetorial, é necessário você acrescentar ou menos ou mais, dependendo do meu sistema de forças. E pode ser de uma forma ou de outra. A velocidade pode estar no sentido, a velocidade pode estar em sentido oposto ao da força, certo? Então, o que você faz? Você acrescenta o menos se tiver em sentido oposto. Você acrescenta o mais se tiver no mesmo sentido, certo? Esse método, ele tem que ser dessa forma, a gente tem que estudar dessa forma, porque a gente está desprezando uma quantidade importantíssima, que é a orientação, certo? Porque, de fato, quando você tem vetores, você faz uma soma vetorial, tá? Força resultante, por exemplo, nesse caso aqui, é a soma vetorial das forças que estão atuando. Então, aqui, ó, força F1, certo? Dependendo do meu sistema de coordenadas, ela vai ser positiva. Vai ser, no caso, vai ser representada dessa forma aqui, ó. F1 vai ser menos F1, ou então mais F1 na direção X chapéu, por exemplo. E F2 pode ser F2 na direção X chapéu, certo? Isso aqui é uma análise vetorial, a gente ainda não viu ainda propriedades vetoriais, certo? Então, basicamente, quando a gente estuda esse sistema de forças, a gente despreza a orientação do vetor. A gente só trabalha com o módulo deles. Então, acredito que fica até um pouco mais, né, complicado compreender essa parte do sinal, certo? Por conta disso. Porque tem que ter base através das propriedades vetoriais, certo? Tem que saber o que é uma soma vetorial, o que é uma subtração, o que é um produto escalar, um produto vetorial, certo?
como é que a gente representa o vetor no plano, no espaço, certo? Independente da sua orientação, pode ser positivo na frente ou negativo. É por isso que a gente tem que saber trabalhar com essas quantidades dessa forma, tá? Porque senão a gente pode não interpretar corretamente ou até mesmo obter valores, né, que matematicamente estão incorretos. Desculpa, fisicamente estão incorretos, né? Como, por exemplo, a gente pode obter coeficiente de atrito negativo, né, menor que zero. Isso aqui não existe, tá? Ou então, obter a massa negativa. Isso aqui também não existe. Todas essas quantidades são positivas. E você só vai obter elas positivas se você souber interpretar corretamente a questão da força resultante, do sistema de força, certo? Senão você vai ter valores negativos e isso é um erro grave, tá, pessoal? Eu não acho que é um erro simples, não. É um erro grave. A pessoa, eu falar para vocês, eu tenho em torno de menos 80 quilogramas. O que é menos 80 quilogramas? Não existe isso, tá? Essa expressão não existe porque é um erro você dizer que tem massas negativas, né? Que você tem uma massa negativa, certo? Então isso é um erro gravíssimo, tá? Veja, não se preocupe que a gente vai fazer mais exercícios, a gente vai fazer contas sobre esse tipo de sistema e a gente vai sempre reforçando isso, tá? Obtenha a força resultante FR e a aceleração A dos sistemas abaixo. Vamos pensar aqui que eu tenho um bloco de 20 kg, certo? 20 kg, que eu tenho uma força F1 desse jeito. Uma força F1, 2 newtons, e uma força F2, 6 newtons, certo? Duas forças. A velocidade do corpo está nessa direção, certo? Tem questões que nem te dão a velocidade, tá? A direção da velocidade, mas às vezes a questão fala que o bloco está caindo, né? Está de baixo para cima, de cima para baixo, e você tem que ter uma ideia como é que está aqui o vetor velocidade, certo? Esse caso está nessa direção, está na horizontal da minha esquerda para a minha direita, certo? E as forças estão no mesmo sentido. Então, como é que seria a força resultante? Força resultante vai ser o quê? Eu posso colocar direto. F1, F2. Aí eu agora preciso analisar o sentido, certo? Os sinais, tudo bem? Estão no mesmo sentido? Sim. Então é positivo, positivo e positivo. É isso que vocês têm que fazer. Sempre, a princípio, é isso que vocês têm que fazer. Agora, só colocar os valores. Força resultante é o quê? F1, 2 newtons. Vou colocar o mais aqui. Mais 2 newtons, mais F2, 6 newtons. Força resultante é quanto? 2 mais 6, 8 newtons. Certo? Eu preciso da aceleração. A gente sabe que a segunda lei de Newton é o quê? Força resultante é massa vezes aceleração. Certo? Força resultante que a gente calculou foi 8. A massa, ele dá bem aqui, ó, 20 kg. Certo? Vezes a aceleração. A aceleração vai ser o quê? Vai ser 20. Desculpa. Passo 20 dividindo, né? Vai ser 8 sobre 20. Quanto que dá isso aqui? Deixa eu reduzir mais. Isso aqui eu posso simplificar por 4, né? 4 em cima dá 2. 4 embaixo dá 5. Não é isso? 20 por 4 dá 5, né? Então, 2 por 5 é igual a quanto? Isso aqui é quase que 20 por 5. Aliás, eu posso organizar aqui. 20 por 5 dá 4. Como é por 2, 0,4. 0,4 metros por segundo quadrado. Certo? Tudo bem?
Esse é o valor aqui da aceleração. Entenderam aqui, pessoal? Eu fiz uma simplificação. Eu dividi 4 em cima e 4 embaixo, tá? Isso aqui agora. Letra B. Vamos pensar que agora o bloco 30 kg, velocidade está nessa direção. Pensar que agora está nessa direção V. Eu tenho uma força F1 aqui. Isso aqui é 30 newtons. Uma força F2 assim. Isso aqui é 60 newtons. Tá? Como é que a gente faz agora? Primeiro calcular a força resultante. Força resultante é o que? Eu tenho quantas forças? Tenho a F1 e a F2. Certo? Positivo ou negativo? F1, ó. Positivo ou negativo em relação à velocidade? Vamos lá, pessoal. Negativo. F2, positivo ou negativo? Positivo. Então a força resultante vai ser menos F1, que é quanto? 30. Mais F2, que é quanto? 60. Então a força resultante, 60 menos 30. 30, né? Sinal do maior, 30 newtons. Certo? Então aqui, força resultante é de 30 newtons. Certo? Para calcular a aceleração, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante, 30, a gente calculou. A massa, 30. Aceleração, A. Passo 30 dividindo, vai ficar 30 dividido por 30. Isso aqui é igual a aceleração. 30 dividido por 30 é quanto? Igual a 1 metro por segundo. Essa é a aceleração do corpo. Certo? Então veja, pessoal. Vamos fazer essa segunda questão. Obtenha a massa dos corpos abaixo, considerando, letra A, duas forças iguais de 40 newtons no mesmo sentido, provocando desaceleração A igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então a letra A seria como? Vou colocar aqui resolução. Veja, pessoal, nesse tipo de questão a gente tem que tentar imaginar o que está acontecendo com o bloco, né? Desenhar ele tudinho direitinho. Ó, o corpo, né? Pensar que o corpo está aqui. Eu tenho essa massa M para me calcular, certo? Existem duas forças iguais de 40 newtons no mesmo sentido, provocando desaceleração. O que isso quer dizer? Se a aceleração é negativa, certo? Então a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Tudo bem? Deixa eu só pegar aqui. Está diminuindo com o passar do tempo. Então veja, vamos adotar logo a direção da velocidade. Vamos pensar que a velocidade está para cá. Certo? Se está desacelerando, as forças elas estão no mesmo sentido ou no sentido oposto da velocidade, pessoal? O que vocês acham? Veja, existem duas situações para as forças, né? As forças elas estão nessa direção, F1, F2, ou nessa direção no sentido F1, F2. Certo? Então, o que vocês acham?
Vocês acham que é a primeira situação? É a primeira situação ou é a segunda situação sobre o bloco? É a segunda, né? Porque no caso, como a força resultante ela tem que ser negativa, na verdade, como a aceleração é negativa, a força resultante tem que ser negativa. Certo? Então aqui eu tenho uma força F1 e F2 no sentido oposto à velocidade, onde essas forças elas estão atuando sobre o corpo de maneira a diminuir sua velocidade com o passar do tempo, porque a aceleração é negativa, certo? Então o sistema basicamente é esse aí. Tudo bem? Então veja, primeiramente eu tenho informações das forças, né? Ambas as forças é o que? F1 é igual a 40 newtons e F2 é igual também a 40 newtons. Elas são iguais, né? De 40 newtons. Então a força resultante vai ser o quê? Vai ser F1, F2, né? Assim que você está fazendo? Positivo ou negativo? Negativo. Ó. Então a força resultante vai ser menos F1, que é 40, menos F2, que é 40 também. Então a força resultante vai ser menos 80. Menos 80 newtons. Certo? Calculei essa informação importante. Segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante, menos 80. A massa é o que eu quero, certo? M, certo? E a aceleração, menos 2 metros por segundo. Esse menos com esse menos se cancela. Eu posso multiplicar também por menos 1 de um lado e do outro, certo? E se cancela. Então vai ficar basicamente o quê? Vai ficar isso aqui, né? Certo? Passa 2 dividindo, então vai ficar massa igual 80 sobre 2. O 2 é para baixo, né? 80 sobre 2. Então a massa do bloco é quanto? 80 sobre 2. 40 quilogramos. 40 quilogramos. Certo? Aí vem aquela questão. Se eu não coloco o sinal, aqui seria positivo. Aceleração negativa, eu ia ter uma massa negativa. Isso é um erro grave, tá? Não existe massa negativa. Tudo bem? Então você tem que adotar o sinal direitinho ali na frente. Vamos analisar o sistema. Resolução. Cabe de sistemazinho é esse aqui, né? Bloco de massa aí. Está nessa velocidade. Está com essa velocidade. F1 na mesma direção e sentido. F2 sentido oposto. Certo? Veja. O que seria a força resultante? Força resultante, eu tenho duas forças, né? F1 e F2. F1 está na mesma direção e sentido positivo. F2, sentido oposto. Então, vou colocar o menos na frente de F2, certo? É uma subtração de F1 menos F2. Só que F1 é menor que F2, aí vocês vão ver que vai dar negativo. E tem que ser, porque F1 não coloquei o valor do F1, não foi? Ah, não, tá aqui, 50.
50 newtons. E F2 menos 150, não é isso? 50, 150. Força resultante vai ser quanto? Menos 150 menos 50, 100. Mantém o sinal do maior. Bem? É menos 100 newtons, tá? Logo, força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Força resultante é menos 100 newton, menos 100, igual a massa vezes a aceleração é de menos 10 metros por segundo quadrado. Vou colocar só menos 10 aqui, certo? Então esse menos com menos vai cancelar, a massa vai ser o quê? Vai ser 100, quem passa dividindo é o 10, 100 sobre 10. Cancela um zero contra o zero, vai ficar, vou cortar aqui, ó, vai ficar 10 sobre 1, é 10 quilogramas. Tudo bem? Certo? Veja, isso aqui é um métodozinho que a gente faz, né? Para gente resolver esse tipo de questão, tá? No caso, um sistema de forças ali, um bloco caindo, um bloco em movimento na horizontal, certo? Muitas das vezes as questões, principalmente as questões tradicionais que a gente faz, ela não te dá a direção no sentido da velocidade. Então você tem que interpretar essa direção. Ah, o corpo está caindo, a velocidade está para onde? Está para baixo. Ah, o corpo está subindo, a velocidade está para onde? Está para cima. Então quem é que está no mesmo sentido da velocidade, que está para cima? Vamos pensar, se tiver uma força F1, está no mesmo sentido, ela é positiva. Do contrário, se considerar a força peso, que é para baixo, você tem que colocar o menos na frente da força peso. Certo? Então, por exemplo aqui, assim, pensar no bloco de massa M que está subindo, por exemplo, uma velocidade V. Né? Aí eu tenho uma força F1 que está fazendo ele subir. Vamos, por exemplo, pode pensar numa componente, né, da força né, que é responsável pelo avião decolar, né? A gente pode pensar assim, está subindo, né? Então tem uma F1. Mais para baixo eu tenho que considerar o peso, certo? Porque já que está subindo, existe a força-peso que está atuando para baixo. Como é que seria a força resultante nesse caso? Força resultante, no caso, é P e F1, certo? Aí eu só tenho que adotar o sinal. Quem está na mesma direção de V? Positivo. É o F1. Quem está em sentido oposto? É o peso. Pronto. Você calcula certinho a força resultante. Certo? Então é esse tipo de questões que a gente vai trabalhar, tá? Tudo bem? Não tem erro. Se você aprendeu isso, não tem erro. Mas nem todas as vezes as forças estão na mesma direção em sentido ou em sentidos opostos, certo? Às vezes elas podem formar 90 graus ali, ou uma única força formando um ângulo de direção. A gente vai já ver agora, tá? Para o terceiro sistema, forças perpendiculares entre si. Tá? Vamos pensar que eu tenho um bloco de massa M
Tá? Agora eu tenho forças perpendiculares. Vamos pensar que eu tenho uma F1 nessa direção, F1, e uma F2 perpendicular. Certo? O que significa essa palavra perpendicular, pessoal? Certo? Perpendicular significa o quê? Que forma 90 graus, certo? Onde o símbolo disso aqui é justamente isso aqui, ó. Ou seja, se eu tenho uma superfície que eu posso pensar que é na horizontal, qualquer orientação que esteja nessa direção na vertical forma 90 graus. Isso significa dizer que é perpendicular. As forças, elas formam 90 graus, né? Certo? Elas formam 90 graus. Como é que eu calculo a força resultante nesse caso? Certo? Se vocês observarem bem, as forças F2 e F1, né, elas podem ser, por exemplo, o cateto de um triângulo reto, certo? De maneira que eu posso pegar essa F1, posso colocar ela bem aqui, posso colocar ela bem aqui, ó, F1, F2 eu posso colocar bem aqui. A força resultante, ela vai ser o quê? A hipotenusa desse triângulo que eu vou formar aqui, ó. Essa vai ser minha força resultante, certo? Não sei se a gente já discutiu isso, mas, por exemplo, todas as leis da trigonometria também elas são válidas para qualquer grandeza física, tá? Principalmente grandezas físicas vetoriais, certo? Então, por exemplo, lá a gente analisava um triângulo desse aqui, medindo, por exemplo, em centímetros, em metros, ou unidade de comprimento, unidade de medida, certo? Mas aqui eu posso medir em newtons, por exemplo. Posso medir com unidade de força. Eu posso medir em metros por segundo, ou até mesmo metros por segundo quadrado. Então, dependendo dos vetores que eu estou trabalhando, né, quantidade de movimento, se formarem 90 graus, eu posso usar, por exemplo, o que conhecemos por teorema de Pitágoras para calcular a resultante. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer. Sempre que tiver forças perpendiculares atuando sobre um bloco, por exemplo, como é que eu calculo a força resultante? A força resultante ela é calculada pelo teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras. Lembra lá? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou levar ao quadrado F1 mais ao quadrado F2, certo? Então, basicamente, é dessa forma que a gente calcula a força resultante quando as forças são perpendiculares entre si, certo? Isso aqui, para quem ainda não está recordando, quando eu tenho um triângulo aqui, ó, um triângulo qualquer, um triângulo que forma 90 graus, né? Triângulo A, B e C, como é que eu calculo o valor de A? Isso aqui é A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Basicamente, é assim que é apresentado muitas das vezes o teorema de Pitágoras, certo? Só que o nosso A aqui vai ser quem? Vai ser a força resultante. Nosso B vai ser F1 e o C vai ser F2. Tudo bem? Vamos logo fazer um exercício disso. Obtenha a força resultante
sem a força resultante. Vou colocar aqui do caso abaixo. Aí eu vou colocar um bloco que está submetido a uma força F1, F2. Vou colocar o F2 aqui igual a deixa eu pensar aqui, 3 newtons, uma força F1 igual a 4 newtons, por exemplo. Certo? Tudo bem? Nesse caso, eu preciso saber a direção da velocidade? Eu preciso, mas não agora, né? Não no momento. Porque no caso, quando eu extraio a raiz, eu vou ter dois resultados possíveis. Aí depois do resultado, você vai interpretar se é positivo ou negativo. Certo? Se eu tenho forças perpendiculares entre si, aqui, né? Como é que eu calculo a força resultante? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Veja que como está elevado ao quadrado, também não seria também interessante te analisar o sinal, porque se for negativo ou positivo, está ao quadrado, certo? E de fato está amarrada pelo teorema de Pitágoras essa situação aqui. Então, força resultante ao quadrado vai ser, quem é F1? 3 ao quadrado, mais quem é F2? 4 ao quadrado. Força resultante, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, por exemplo. Então a força resultante ao quadrado vai ser 9 mais 16, 25. Vou extrair a raiz. Então vai ficar mais ou menos raiz de 25. Certo? Raiz de 25 é quanto? Aqui vai ser mais ou menos 5 newtons. Mais ou menos 5 newtons. O que esse mais ou menos quer dizer? Veja, a força resultante, nesse caso aqui, como estão dispostos dessa forma, ela tem essa direção aqui, né? Tem essa direção aqui. Direção, tá? Essa direção. Só que a velocidade do corpo ela pode estar no mesmo sentido ou em sentido oposto. Né? Por exemplo, vamos pensar num objeto que está sendo lançado, por exemplo. Né? Ele pode estar sendo lançado assim no ar, né? Então, de alguma forma, ele pode ter uma força para cima e uma para frente, certo? Então, a velocidade ela vai seguir aquela trajetória ali. Mas se estiver caindo, vai seguir trajetória contrária, certo? Então, depende para onde que o corpo está indo. Se o corpo estiver indo nessa direção aqui, certo? Se estiver indo nessa direção, essa velocidade é essa aqui, a força resultante ela é negativa, porque a resultante dessa disposição das forças está nessa direção aqui. Está amarrado aqui que é nessa direção, tá? Força resultante é nessa direção. Certo? Direção e sentido, né? Sempre quando eu falo só direção, é direção e sentido, tá? Está nessa direção e sentido. Então, como está em sentido oposto à da velocidade, nesse caso seria negativo. Certo? Se fosse na mesma direção, seria positivo. Se fosse aqui, ó, se a velocidade do bloco estivesse nessa direção, seria positivo. Então, por isso que tem que ter um mais ou menos, que vai depender da direção da velocidade. Se o corpo está indo nessa direção e as forças estão sendo aplicadas nessa direção e sentido, né? Negativo. Se estiver na mesma direção e sentido da força resultante, positivo. Então tem essas duas situações a considerar. Tá?
Isso. Ó, então vou colocar bem aqui. Nesse caso aqui, aqui seria negativo, tá? O resultado você consideraria negativo. E nesse caso aqui você consideraria positivo, certo? Moral da história: quando as forças forem perpendiculares, você utiliza o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Figura abaixo, né? Figura abaixo. Vamos pensar aqui. Basicamente isso que acontece quando pensar que o corpo é lançado no ar, né? Basicamente é isso que acontece quando você lança um corpo no ar, de forma oblíqua, né? Lançamento oblíquo. Será que ele foi lançado assim, ó. A gente está tentando executar essa trajetória aqui. Tudo bem? Então veja, a velocidade desse corpo é tangente a essa trajetória. Então ela está nessa direção aqui. Certo? É bom pensar que eu tenho uma força. Muitas das vezes a gente pode pensar em força de resistência do ar, né? Uma força F1 igual a quanto? Aqui igual a 5 newtons. Colocar 5 newtons. Uma força F2 para baixo igual a F2 igual a 12 newtons. Colocando valores aleatórios aqui, tá? Não tão aleatórios, né? Mas que dê para fazer as contas certinho, tá bem? Veja, nessa situação o que acontece? As forças resultantes, a gente já está vendo aqui nessa situação para cima e da esquerda para a direita. Essa situação, a força está da direita para a esquerda, F1, e a força F2 está para baixo. Porém, ainda assim, ambas formam o quê? 90 graus. Então, se formam 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras, certo? Só que nesse caso, para onde é que vai ser a força resultante? Ó, se F1 está para cá, se F1 está para cá, nessa direção de sentido, F1, F2 está para baixo. Então, para me formar um triângulo reto, para onde é que segue a seta? Segue para cá. Então, a força resultante está nessa direção aqui. Na verdade, ela sai, né, do ponto. Ela sai do ponto seguindo o mesmo sentido. A força resultante está nessa direção aqui, ó. Essa é a força resultante que a gente vai calcular. E veja, na força resultante, ela tem sentido oposto à da velocidade nesse caso, certo? Então, por exemplo, se eu quero calcular a aceleração, pensar aqui, calcule a aceleração são do corpo, sabendo que m é igual a, ele deu aqui m é a massa, né? Vamos pensar, deu 26 quilogramas. 26 quilogramas, certo? Aí eu tenho que calcular a aceleração desse sistema. Como é que seria? Veja, a força resultante, olha aqui, resolução, força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Eles estão formando 90 graus, certo? Força resultante ao quadrado vai ser F1, 5 newtons,
5 ao quadrado, mais F2, 12 ao quadrado. Certo? Quanto é que dá isso? Força resultante ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 25, mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, certo? 144. Força resultante ao quadrado, isso me dá o quê? 25 mais 144, 169, certo? 4 com 5, 9, 4 com 2, 6, sobra 1. Raiz de 169. Quanto é, pessoal? Não vou aplicar a raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 169, que é quanto? Alguém sabe? Fica mais ou menos raiz de... Opa, vai ficar mais ou menos igual a 13. 13 newtons. Mais ou menos 13 newtons. Certo? Agora, mais ou menos devido àquela situação, que pode estar na mesma direção da velocidade ou em sentido oposto. Nesse caso aqui é o que? O bloco está subindo, aí existem duas forças que estão contra o movimento do bloco, tanto para trás quanto para baixo. Então a força resultante, basicamente, ela é negativa aqui. Tem que só adotar o menos aqui, certo? Ela é negativa. E claro, se tem forças atuando contra o movimento do corpo, a aceleração também é negativa, né? Porque a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, aqui, destacar, né? Como a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração, eu quero calcular a aceleração. Força resultante, menos 13, a massa do corpo, 26 kg, vezes a aceleração, passa dividindo, vai ficar, a aceleração vai ser igual a menos 13 sobre 26. Certo? 13 é o... Desculpa, 26 é o dobro de 13, né? 26 é o dobro de 13, certo? Então aqui vai ficar o quê? 2 embaixo. Então vai ficar menos 1 sobre 2. Isso aqui é igual a meio, né? Isso aqui é igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. De fato tem que dar menos mesmo, porque a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Tudo bem? Então aqui, menos meio. Certo? Então todas essas situações a gente tem que considerar. Certo? Às vezes é mais, às vezes é menos, dependendo da situação. Certo? E o resultado tem que estar de acordo com o que está sendo apresentado na questão, né? Nesse caso aqui, é um caso em que verdadeiramente a velocidade ela diminui com o passar do tempo. Então a aceleração ela tem que ser negativa. E foi o que nós obtemos, um valor negativo. Mas claro, devido à interpretação da força resultante, que ela tem que ser negativa, né? Uma vez que ela está no sentido oposto ao da velocidade. Certinho?